Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que te acompanha na tua jornada da maternidade para te trazer informação, acolhimento e muita leveza. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para trazer bate-papos com especialistas incríveis para te ajudarem a tornar essa jornada do maternar muito mais leve, muito mais tranquila e muito mais saudável. Hoje a gente vai ter um bate-papo com uma profissional incrível sobre um tema importantíssimo para que a gente realmente tenha um maternar leve e com muito bem-estar. Nós vamos falar hoje então sobre saúde emocional. Sabe aquelas dúvidas que a gente fica, né? Será que tá tudo bem mesmo comigo? A gente passa durante a gestação por muitas transformações emocionais, transformações fisiológicas, transformações sociais e a mudança total de vida quando esse bebezinho chega aos nossos braços. Então, quando que eu preciso procurar o acompanhamento de um profissional ou não? A gente vai esclarecer um pouquinho essas dúvidas hoje. Então, Lizinha, faz o seguinte, ó. Pega lá o teu suquinho, a tua aguinha, o teu chazinho, só que se você está gestando ou amamentando, lembra que não vale chimarrão nem café. Então pega a bebida que mais te traz conforto, que você se sinta aí bem acolhida e vem conosco porque o GestarCast está começando. Mas antes de eu apresentar para vocês a nossa convidada, deixa eu contar para vocês quem está aqui apoiando o GestarCast e fazendo esse podcast acontecer. Nós temos a Rabassa Seguros, o Espaço Saudável da Feira, a loja Nina Baby, o Instituto Camila Milagres, a Clínica Médica Neoplenos, a Branda Nutrição Materno-Infantil, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo, a Letícia Assunção, Educadora Integrativa do Sono e a Materna Amamentação. Então, que rufem os tambores para ela que é psicóloga perinatal e obstétrica, especialista em reprodução humana, mãe do Davi e do Theo, que acompanha grandes mulheres nas suas jornadas desde a tentativa de ter um filho até o puerpério. Conosco no GestarCast, Carolina Matar. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Ana. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Ai, que delícia. Vamos para um bate-papo, então, como eu disse, que é algo muito importante, né, Carol, que a gente precisa realmente dar atenção e olhar para essa mãe que teve uma mudança total de vida. Com certeza, com certeza. E de situações super complementares, como o exercício físico e a saúde mental, que conversam completamente na situação. Totalmente, né? Desde as tentativas de gestação até o puerpério. Perfeito. Quanto o exercício contribui para um melhor bem-estar, né? O equilíbrio emocional, redução de ansiedade. Não enfim. é terapia, mas é terapêutico. Exato. O legítimo não é terapia, mas é terapêutico. Carol, fala para nós quais são as mudanças mais comuns, de forma emocional, né, que ocorrem durante a gestação. Ana, o período de gestação, ele é o nosso período de maior vulnerabilidade psíquica, junto com a menarca e a menopausa, né? Uhum. Então, a gente vai ter muita mudança nesse período, que envolve principalmente as oscilações. Então, a gente vai ter as oscilações hormonais, que vão trazendo seus reflexos. A gente tem as oscilações de humor. A gente tem aquela dualidade, assim, então tem horas que eu tô muito feliz, eu tô eufórica, tem horas que eu tô numa ansiedade imensa, numa tristeza, numa preocupação. Eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. Exatamente, sabe? Quero ficar no meu mundinho, vivendo a minha gestação, tem horas que eu quero contar pro mundo inteiro o que é isso. Tem horas que eu tô super sincera, que eu falo tudo que vem à cabeça. É, o filtro, a licença poética da gestante, que pode soltar. Mas é um período que a gente vai ter predominantemente essas oscilações, assim, né? Então, acompanhar essa mulher nas suas fases, respeitar esses momentos. A gente tem uma parte mais infantil da gestante, que é intencional, é o nosso cérebro se preparando pra gente se conectar com um bebê, cuidar de uma criança. E isso vai trazendo, né, algumas mudanças bem grandes no comportamento. Então, se as pessoas à volta estão por dentro, estão entendendo que isso faz parte de um processo gestacional, a gente tem uma maior leveza e um maior espaço até para expressão desses sentimentos, enfim. Então, mamães que estão nos assistindo, chama o maridão, chama a rede de apoio, vem assistir esse podcast com vocês, porque esse podcast é para a família também, que precisa entender o que você está passando. Exato. Não adianta só a gente se entender se a pessoa que está do lado não entende.
né? E aí às vezes reage de uma forma ruim e acaba piorando, né? Exato. E a gente coloca na gestação as mulheres a terem muito esse lugar da pesquisa, da procura, do estudo, né, para maternidade, enfim, mas isso é uma ação da rede de apoio como um todo, porque se todos buscarem essa educação, essa mulher, além de estar se preparando para ser mãe, ela não vai precisar ficar educando o resto da família que tá junto com ela. A coisa foi melhor, né? Foi muito melhor para todos. E Carol, como que a gente faz para lidar então, né, com essas ansiedades que vêm durante a gestação, com esse medo do parto, por exemplo, né? Eu ficava, quando começa a chegar ali mais na reta final, a gente pensa, será que vai ser hoje? Geralmente à noite que a bolsa rompe, aquela coisa que tu fica, será que vai ser essa noite? Quando será que vai ser? Como que vai ser? Por mais que tu tente se preparar e visualizar o parto dos teus sonhos, que nem sempre sai do jeito que você quer, então isso é importante também, a gente estar aberta, né, às outras possibilidades que podem acontecer, mas é um friozinho na barriga, e é um friozinho na barriga constante, como eu digo, desde o início, né, a gestação, por mais que a gente sabe que a gente precisa ter esse controle emocional, né, inclusive para prevenção de complicações obstétricas, né, mas é difícil tu manter isso, porque a cada exame é uma insegurança, né? Será que o bebê realmente está bem? O que eu vou receber de notícia? Pega o morfológico do primeiro trimestre, tu sabe que lá pode vir coisas boas ou não. Isso que, né? Já passamos um primeiro trimestre. Isso que já passamos, que já é super, eu não vou contar pra ninguém, porque já é aquela fase meio assim, que tu tá louca pra falar e não pode, tu sabe conta, não conta, tu fica, né, naquela dualidade. E aí depois vem o morfológico do segundo, e aí vem examezinho do coração, vem várias coisas que tu sempre se pergunta, será que tá tudo bem? Nossa, será que hoje vai... É uma fase que é difícil de manter esse controle, né? E aí? Para começar, a gente tem que ter um espaço pro descontrole também, né? Um espaço seguro para que a gente possa expressar toda a insegurança, enfim. Mas uma das maiores aliadas para ansiedade, assim, né? Para redução de ansiedade é a informação. Não é uma informação desenfreada, né, Ana? Porque aí as mulheres engravidam e elas começam uma busca, assim, por muito conteúdo, muita coisa, e isso vai gerando ansiedade. Então é aquela informação mais diretiva, mais focada no que se precisa, e geralmente ela vai vir de conversa com outras gestantes, de muita conversa com a sua equipe, sabe? Captando essas profissionais ali que estão junto, né? Então se cercar de profissionais de excelência, sabe? Pessoas que a gente realmente possa se entregar quando precisa se entregar e possa captar deles informações quando a gente precisa dessa redução de ansiedade, dessa segurança. Isso vai ser fundamental. Então, a equipe que essa mulher vai escolher para compor esse momento faz muita diferença no processo da ansiedade. Tanto pro parto, quanto no pré-natal, pros exames, sabe? Porque até o médico que tu vai lá fazer o teu morfológico, ultrassom mais corriqueiro, enfim, qualquer exame que você fez, ele faz muita diferença no emocional dessa gestante. Sim, a forma como passa uma notícia, alguma orientação, assim, às vezes pode ser tranquila, como pode ser traumática, né? Assustadora. Exato. E esclarecer os pormenores, né? Eu vejo muito chegando no consultório os gestantes, assim, com muitas dúvidas, muitos pontos de interrogação, mesmo depois de uma consulta. Então, às vezes, o profissional conseguir se aprofundar um pouquinho mais, entender que, ok, pra ele aquilo é muito óbvio. Mas né? o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. E até pra mulheres que é uma segunda, uma terceira gestação, é novo também, é um filho novo, é uma situação nova. Então, a gente precisa desse acolhimento, desse detalhe, com base na necessidade daquela pessoa, né? Não é um protocolo onde a gente vai falar pra todo mundo a mesma coisa, não. Quais são as dúvidas daquela família? Isso tudo contribui muito pra gente reduzir a ansiedade. E ali no finalzinho, tá chegando o parto, será que é hoje, será que é amanhã? Hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou fazer tudo. Que a gente possa preencher essa mulher de coisas que façam bem pra ela. Que seja uma espera assim mais tranquila, onde a gente tenha momentos de prazer, onde a gente tenha momentos de conexão dela com ela mesma, já que a gente vai entrar num processo de um pouquinho de renúncia das suas necessidades básicas, né? Que a gente precisa retomar em seguida, mas é um processo de entrega. Então, fazer coisas que façam bem pra ela naquela finaleira, assim, é muito importante. Sim, às vezes se preocupa em curtir, se conectar com o bebê e aí se desconecta mais ainda de si e não tem esse momento de conexão, né? Exatamente. E a conexão da mulher com ela mesma pra parir é a chave de sucesso, né? Porque o parto começa na nossa cabeça. Então, se a gente começa ali a se desconectar e ficar olhando para o ambiente ou ficar preocupada, ai meu Deus, estou gritando muito alto, ai, estou fazendo muito assim,
e começa aquela sensação de controle, quero que essa pessoa entre, não quero que seja assim, não quero. Isso é muito contra um processo de parir, né? Porque parir é entrega. A gente precisa permitir que o nosso cérebro faça a liberação hormonal correta. Por isso que vai lá pra Partolândia, né? Que é você tentar ficar no seu e tem momento, ele tem que se permitir ir, né? Isso. Essa é a chave, né? Pra essa mudança, porque o hormônio do estresse, ele é contrário ao processo de parto, né? Então, o controle e o parto não devem estar na mesma frase, assim. Pra deixar fluir mesmo e ir para a Partolândia. Ai, que lindo. E depois, Carol, depois que esse bebê nasce, né? A gente vem pro puerpério. Como diferenciar uma depressão pós-parto de um baby blues? Eles têm uma intensidade muito diferente, tá? O baby blues, ele vai acontecer ali logo nos primeiros dias depois desse parto. E ele vai vir com um choro sem um motivo, uma irritação, assim, meio que a troco de nada. E ele é transitório, ele é muito daquele momento em que os hormônios, eles estão todos caindo, os hormônios abandonaram a mulher naquele momento, e aí ela tá conhecendo aquela criança, a gente tá se adaptando, a gente tem a privação de sono, que privação de sono é uma coisa... Bom, teve profissional de sono aqui pra conversar também, mas a privação de sono da mãe, ela nos leva pra alguns lugares muito sombrios, sabe? Então tem algumas coisas que nos ajudam na dinâmica do dia a dia, que facilitam que esse baby blues transitório vá embora naturalmente, sabe? A depressão pós-parto, a gente já vai ter uma permanência maior nesse estado mais depressivo. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de conexão mãe-bebê. Aí a gente tem que trazer outras pessoas, assumir esse papel, assim, mais fortemente. Essa mulher entra numa desesperança muito grande, o cansaço vira uma exaustão muito forte. E isso tudo não é mais passa intenso sozinho. na depressão. É bem mais intenso. É visivelmente, para um profissional de saúde mental, é visivelmente mais intenso, assim, sabe? E mais repetitivo, eu acredito que o baby blues talvez ele oscile mais. Um dia tá super bem, daí lá vai ter um momento do... E a depressão já não, tu fica, aquilo se repete. O baby blues é mais aquela coisa assim do entardecer, sabe? Todo mundo vai dormir daqui a pouco, menos eu. E aí começa aquele choro, assim. E a depressão, ela não tem muito horário do dia pra isso acontecer. E ela vai perdurar. O baby blues é cerca de uns 15 dias, a gente já começa a ter uma melhora, um alívio. E a depressão, às vezes, ela vai até intensificando. Então, para quem está em acompanhamento psicológico, quem é dessa área obstétrica, a gente não pode não ver esse paciente ali nos primeiros 10 dias, sabe? Uma consulta online, vai ser num menor tempo, vai ser amamentando, do jeito que tiver que ser. Mas a gente já consegue rastrear muita coisa acontecendo. Eu gosto de que os familiares que estão acompanhando tenham o meu contato. Ai, tô notando ela mais assim, mais assado, pra gente já agir o quanto antes. Isso acontece comigo, né, como profissional de educação física, muitas vezes a gente já volta às orientações ali logo após o parto, realmente, pra que essa mãe comece com exercício de respiração, exercício de ativação abdominal, né, aquela coisa que, agora ganhei, vou ficar parada. Não, você pode, né, dar tua caminhadinha ali dentro de casa, que seja. Então tem coisa que você possa fazer que a gente sabe que vai trazer esse bem-estar mental, o bem-estar físico, porque tu pode fazer exercício de alongamento para evitar dor, isso tá dormindo mal, né, tu tá com o bebezinho agora dando mamar, nanando, então fica tensões, né, e muitas vezes isso acontece, a gente percebe que tá ali com aquela mãe, que às vezes é o momento que ela se abre um pouco mais, ou que ela fica, isso não tá legal, isso não quero, e a gente chama a atenção do familiar, dá uma olhada, ela tá assim, porque às vezes a família tá perto e não percebe. Ou acha até que é normal, né, é normal, ela não dormiu direito, tá cansada, porque tá atendendo o bebê, isso é normal, né. E então, até é legal, acho que de tu falar que momento é importante que a mulher busque essa ajuda, que ela se perceba, ou talvez que a família perceba quais são os sinais, né, que se dá assim de alerta, tipo, opa, isso aqui tá demais, isso aqui tá fora tá se encaminhando para uma depressão pós-parto. Esse choro intenso, que ele vem assim com uma frequência muito maior, ou às vezes... quero passar muito o meu bebê para outra pessoa, não tô conseguindo me entregar para o momento, fico querendo, não tô conseguindo organizar a rotina com um bebê de 3 dias. Tipo, gente, não tem rotina com um bebê de 3 dias, sabe? Então, quando tem uma briga muito grande com a entrega para a situação, já é um primeiro sinal de alerta. E aí a gente vai ter que ir entendendo esse estado emocional dessa mulher. Ela tá conseguindo verbalizar o que ela tá sentindo? Ela tá conseguindo ter um momento em que ela olha para aquele nenê e pensa assim, nossa, eu não acredito, meu filho tá aqui. Ou tá muito mais no isso não vai dar certo, sabe? Pensamentos muito catastróficos, assim. Esses são todos sinais de alerta. O melhor dos mundos é que a gente já possa estar acompanhando essa mulher desde as tentativas de gestação, toda a gestação. E que em determinado momento a gente tenha contato com essa rede de apoio, com esses parceiros de puerpério, vamos pensar assim.
até para trazer alguns sinais para eles, para já trocar uma ideia, ter o contato um do outro. Justamente para eles já estarem mais atentos, né? Isso, e para mostrar para eles, porque tem gente que não tem conhecimento e não tem que ter, né? Não necessariamente. É importante que a gente possa dar essas informações e que a gente possa fazer um processo de monitoramento, assim, mandar uma mensagem a cada 3 dias, eu gosto de ir mandando, como é que tá conseguindo se ver na situação, e as respostas já vão nos dando bons indícios. Mas o melhor dos mundos é que a gente já faça um trabalho preventivo com essa mulher, entender o histórico de depressão dela, da família, ou algum outro transtorno associado. Isso tudo já nos dá muito material para entender como lidar melhor com esse puerpério. E esse contato, como tu disse ali, dentro dos 10 primeiros dias também é fundamental, né? Quanto antes a gente puder intervir na situação, melhor vai ser, mais rápido a gente vai tender a sair dela, do que algo que a gente vai estendendo, e depois vai ser mais difícil da gente voltar, e aí a gente tá perdendo tempo dessa mulher tá curtindo aquele momento, que é desafiador, mas também pode ser muito bacana de ser vivido naquela família. Maravilhoso. Mas então, né, tem mulheres, como tu falou, que estão nessa situação e que daqui a um pouco elas ficam dando essa recusa pro bebê, né? Alguém cuida, alguém pega, alguém... Mas e aquelas mães que é o contrário? Que tem o contrário também, né? Muito. Não quero passar pra ninguém, bebê é só meu, é meu filho. Não, eu que sei fazer, eu que sei cuidar melhor, ninguém vai ter... E isso gera uma sobrecarga na mãe. Porque tu quer fazer tudo, né? Tu quer controlar realmente tudo. Então, como lidar com a rede de apoio? Como que elas podem fazer para pedir ajuda para a rede de apoio, se permitirem serem ajudadas? Porque muitas vezes a gente reclama que, meu parceiro não me ajuda. Sim, mas a gente não está permitindo, a gente não está dando esse espaço, né? Então, como gerenciar isso? Esse espaço também, se a gente puder organizar ele, igual se fala muito hoje em dia do plano de parto, né? E eu gosto muito de trabalhar com as minhas pacientes no plano pós-parto. É responsabilidade de quem, o que no puerpério, sabe? Para que a gente permita que essa mãe possa ser a leoa agarrada naquele bebê que não quer soltar de jeito e maneira, a gente precisa que alguém alimente ela, a gente precisa que alguém organize a casa, que alguém dê água para ela, porque começa a dar mamar, e meu Deus, é uma sede absurda, cadê minhas águas? Isso, que meu marido já vinha com a garrafa de água, com a coletora pro leite, que tá dando mamar num, outra correndo, então tem que ter recurso, o kit da hora da amamentação, alguém tem que fornecer esse kit para permitir que a mulher viva, que ela possa se entregar naquele momento. E aí, pra gente não ter essa sobrecarga, ela cuida do bebê e alguém cuida dela. Sabe? Então, o foco da rede de apoio tem que ser quem vai cuidar da mãe. Porque às vezes a rede de apoio vem isso, né? Vamos cuidar do bebê. Isso não é pra mãe. Mas e aí? Aí a mãe vai, enquanto alguém cuida do bebê, a mãe vai fazer a comida, a mãe... Tem que ter alguém, né? Que vai lá, vai preparar a comidinha, seja buscar a comidinha pronta. Mas como eu disse, alimentar, hidratar essa mãe, dar esse suporte para que ela realmente possa... E claro, vai ter um momento de observar o bebê para que a mãe possa descansar, dormir, tomar um banho com calma, né? É mais ou menos por aí, né? Mas aí a mãe gerencia o tempo que ela quer de atenção para o bebê e o tempo de atenção para ela, sabe? Então, se a gente tem, desde a gestação, essa rede de apoio, convidar a rede de apoio, tá? Tu vai poder me ajudar? Como tu pode me ajudar? O que eu preciso de ajuda é tal coisa. É que cuide da comida, é que passe uma vassoura, é que alimente os meus bichinhos, sabe? Se isso for combinado previamente, a gente vai ter os papéis todos alinhados. É o diálogo, né, Carol? É o diálogo, se permitir e o pedir ajuda, porque às vezes a gente fica dando indiretas e querendo que as pessoas entendam e nos ajudem. E a gente tem que aprender a falar, ser clara, né? Eu acho que a clareza também é algo importante, né? Com certeza. As pessoas não têm como ter acesso à nossa necessidade sem a gente comunicar, né? Então a gente vai ter as pessoas extras, vamos pensar assim, que vão fazer parte dessa rede de apoio, e até o parceiro. Pai não é rede de apoio, né? Pai é pai. É pai. Mas ele também precisa dessa comunicação de como a gente acha melhor. E a gente também tem que deixar os pais experimentarem um pouquinho esse lugar. A paternidade, né? Ali mesmo, né? Então o bebê vai ser pra mãe e pro pai. E a rede de apoio cuida do entorno, assim, né? Porque o pai às vezes tem que voltar a trabalhar tão em seguida. Aí quando ele chega em casa ele quer ficar com o bebê. E aí a mãe não quer entregar o bebê. Eu já fiquei o dia inteiro com esse bebê, agora eu não quero te entregar. Então isso também tem que ser muito alinhado entre eles, né? Às vezes o pai chega e tipo assim, a mãe tá tão conectada com o bebê, eu não vou nem atrapalhar. Né? Eu vou deixar eles ali. E às vezes a mãe, tipo assim, tudo que ela quer é que ele fique um pouco, né? Então tem... Comunicação. Comunicação é a chave, né? É a chave. Preferencialmente antes do puerpério. Que aí no puerpério a gente já vai estar
mais desorganizada com a privação de sono, enfim. Então, se tudo pudesse ter sido bem comunicado antes, melhor. E nas consultas, no acompanhamento, é importante que o pai acompanhe junto, ou que alguém da rede de apoio esteja junto para estar observando, entendendo e, inclusive, né, sabendo isso, né? Meu papel vai ser esse, combinando isso, né? Porque às vezes a gente não sabe falar e aí entra o profissional que vai intermediar e facilita, né? Isso, e às vezes a gente pode fazer até numa questão de uma brincadeira. E a gente tem um tema de casa da terapia. Eu gosto muito de dar tema de casa para os meus pacientes. A gente precisa se organizar e resolver quem vai fazer o quê. E aí já vai ser um momento de descontração entre eles, de combinando quem vai fazer alguma coisa. Isso a gente deixa bem à vista pro pessoal depois. Opa, esse aqui é meu papel. Não botei ração pro cachorro. Isso era meu. Então, as coisas ficam bem alinhadas, a gente não precisa entrar no viés da cobrança depois. Que combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Exatamente. Carol, pra gente ir se encaminhando pro final, porque como eu digo assim, são temas tão abrangentes que a gente pode ficar, horas e horas conversando. Né? Eu gosto de pedir para as mães, para as famílias que nos assistem, para deixarem nos comentários, né, os seus desafios, assuntos que gostariam que a gente abordasse, porque como a gente falou rapidamente sobre baby blues, depressão pós-parto, mas daqui a pouco a gente pode fazer um podcast específico desse tema, né? Porque para realmente pontuar mais, tirar mais dúvidas, esclarecer um pouco mais, né? Então que coloquem seus desafios, daqui a pouco o desafio vai ser o diálogo com a rede de apoio, vai ser o desafio do não consigo liberar meu bebê, quero que ele passe no sling grudado em mim 24 horas porque é meu bebê, né? Quase não é nem uma leoa com um canguru, assim, exatamente. Uma mistura, né? Mas então assim, pra gente se encaminhando pro final, Carol, se tu puder passar para essas mães, né, 3 conselhos, sei lá, 2, 3 conselhos que tu considera assim essencial para que elas tenham uma gestação e um pós-parto mais leve com equilíbrio emocional. Ana, acho que a gente faz até um compilado do que a gente falou, né? Acho que a primeira coisa que eu diria é não subestime a saúde mental. Que tem um impacto muito grande na qualidade da vinculação entre os pais, com o bebê, dessa retomada da identidade dessa mulher. Então, não subestimar a saúde mental. Aproveitar o processo. É um processo super desafiador, mas durante a gestação, se a gente conseguir ter aqueles momentinhos assim de eu quero viver essa gestação, aproveitar, curtir aquela barriga, depois olhar o nenê, cheirar aquele bebezinho, aquele cheirinho azedo de leite do pescoço, sabe? Aproveitar o processo, por mais desafiador que ele seja, e tenha rede de apoio. Se permita ser cuidada, né? Permitam-se serem cuidadas. E às vezes essa rede de apoio ela não vai poder ser pelo um familiar, alguma coisa que chegue mais natural, assim, mas que a gente busque uma rede de apoio paga, porque faz muita diferença num puerpério a gente ter alguém cuidando diretamente da mãe para ela poder cuidar do seu bebê. Excelente, excelente. Carol, vamos imaginar que tu tenha o telefone de todas as gestantes e mulheres que estão especificamente aí no puerpério, tá? O WhatsApp delas, de todas essas gestantes e mães do mundo, tá? E aí tu vai mandar uma mensagem numa lista de transmissão e todas elas vão receber. Que mensagem tu deixaria para elas? Que responsa essa mensagem. Eu gostaria de dividir elas entre as gestantes e as puérperas, porque as gestantes eu acho que a principal coisa que a gente podia dizer para elas é se preparem para o parto possível. É um momento de encontro com o bebê. A graça daquele momento é mãe e bebê juntos e saudáveis, independentes da via, independente de qual via foi a de nascimento. Exatamente. Claro, a gente sabe que é mais saudável, qual que é a maior indicação. Sim, isso é muito claro. Mas a gente precisa ir preparado para o parto possível, para pegar o bebê no colo. Sabe? Então, para as gestantes, eu com certeza iria para esse lado. Para as puérperas, eu queria muito que elas parassem um pouquinho, olhassem para a situação e se lembrassem do quanto elas quiseram aquilo ali, sabe? Então, não é fácil. A gente entra com muita privação das necessidades básicas nossas para atender a necessidade básica de uma outra pessoa. Mas então que devagarinho vá se permitindo voltar para si, porque para grande maioria aquilo ali foi muito desejado, sabe? Então eu dividiria elas nesses 2 momentos. Que lindo, momentos de emoção de eu já me emociono, super emotiva. Carol, que delícia ter você aqui. Eu espero realmente profundamente que a gente tenha outros encontros, né? Que tu venha aqui mais vezes para falar sobre esses assuntos que são tão importantes, realmente são tão valiosos para uma gestação e uma maternidade realmente leve e com muito bem-estar, com muita saúde, porque a gente fala de saúde, né? Eu falo de saúde física, eu falo de saúde mental, então assim, é realmente esse encontro muito importante de ambas, né? Eu quero que tu deixe teus contatos para as mamães que estão nos acompanhando, então coloca aí, né?
teu Instagram, enfim, como que elas podem localizar a Carol, como que elas podem conversar com a Carol e acompanhar o trabalho da Carol. Perfeito. O meu Instagram é @psicarolinamatar. Ali vai ter contato de WhatsApp mais próximo. Eu costumo colocar ali também alguns conteúdos focados na reprodução humana, na gestação e no puerpério, né? Para que a gente consiga entregar também alguma coisa. E para as pessoas me conhecerem, que acho que a rede social hoje em dia é um ótimo cartão de visita também, né? Para as pessoas irem nos conhecendo. E vai ser um prazer receber todo mundo ali. Ai, querida, muito obrigada então mais uma vez pela tua presença aqui no GestarCast. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Prazer todo meu, adorei, obrigada. Ai, que delícia. Para quem está nos assistindo então, né, obrigada por estar conosco até aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários quais são os desafios que tu está tendo, o que você gostaria de ver aqui no GestarCast. O GestarCast é para vocês. Então deixa teu comentário, qual profissional você gostaria de ter por aqui, de que área, né, você acha que seria importante para você, para que a gente faça cada vez mais um GestarCast mais personalizado e mais direcionado para atender às suas necessidades, porque você tenha um maternar incrível. Muito obrigada, nos acompanha no Instagram, @gestar.cast, o meu perfil, @AnaPaulaDiasCorrêa no Instagram também. Todo domingo, 22 horas, vai ao ar no YouTube e no Spotify um novo episódio. Então, aguardo vocês no próximo episódio. Beijo no coração.